lisão, né? Aqui eu vou criar uma nova situação onde eu vou criar alguns planes NURBS. Por que NURBS? Eu vou explicar mais adiante, porque a partir dos planes NURBS eu consigo extrair as curvas mais facilmente do que os planes poligonais. Então, por exemplo, eu vou criar aqui alguns planes só como exemplo, né? Não vou desenhar todo o cabelo para a gente não demorar no vídeo, mas vou pegar aqui, eu vim na abinha Curves and Surface, não Polygons, né? Estou em Surface, que é aqui vou trabalhar com geometrias NURBS, ok? Então vou vir aqui, por exemplo, nesse plane, ele criou já o plane aqui para mim, né? Eu vou só clicar com o botão direito em cima e colocar Ctrl Vértice. Eu vou conseguir ver aqui os vértices do NURBS, né? Então, só para esticar um pouquinho aqui, assim, ó, deixar um pouquinho mais... Poderia mexer na configuração do plane normalmente, vindo aqui em Inputs, mexer no Length, Rate e Right aqui, mas eu preferi aqui dar uma esticada na mão mesmo, mas você pode mexer aqui como quiser, pode mexer aqui também, colocar loops, né? Então só dar um Ctrl Z aqui para ele não distorcer muito. Vou vir aqui, colocar, por exemplo, um loop no meio, esticar dessa maneira, tá? Vou deixar aqui o plane exatamente dessa forma aqui. A coisa que eu vou mover, eu segurar a tecla D para mostrar aqui o pivô segurando a tecla D, depois a tecla V para dar Snap Vertex e vou dar um Snap no... Aqui como é NURBS não vai considerar vértice, então vou dar um Snap Grid aqui próximo da base dele, né? Isso aqui eu estou fazendo só para poder ficar fácil de manipular esse plane. Posso colocar um material qualquer aqui só para ter uma diferença de cor também, se eu quiser, né? Só para não ficar a mesma cor do objeto principal. Vou colocar aqui, só segurando a tecla B também para dar um Soft Selection. Vou desenhar aqui rapidamente alguns planes como se fosse para game mesmo, tá? Se estivesse modelando o cabelo para game. Lembrando que isso aqui é geometria NURBS, tá? Então, só dando Ctrl D para duplicar e de novo. Vou exagerar um pouquinho o penteado aqui para você ver que eu poderia fazer qualquer penteado, né? Então, essa maneira aqui, embora, né, mais braçal, como fazer cabelo para game assim de uma maneira um pouco mais old school, dizer assim, mas funciona para alguns penteados que você precisar ter mais controle, vamos dizer assim. Por quê? Você vai ver que daqui eu consigo extrair as curvas, né? Então, vim aqui, colocar mais alguns aqui. Ok. É mesmo para mostrar que daria você extrair curva dos planes que você desenhar com esses planes, né? Extrair curvas dos planes que você usar para fazer o design do cabelo. E só sempre lembrando aqui que são curvas, são planes NURBS, né? Para que eu possa extrair mais facilmente. Então aqui no meu outline você pode ver que ele criou os planes NURBS, ok? E eu consigo extrair, eu posso dizer para ele
qual direção que eu vou extrair essas linhas aqui, essas curvas desses planes. Então vou selecionar todos os planes e vou vir aqui na opção Curves, ok? No menu Curves, e eu tenho a opção chamada aqui Duplicate Surface Curves, que ele vai duplicar as curvas dos meus planes. Então vou vir aqui abrir a opçãozinha e vamos só conferir a direção que ele está nos dando aqui, porque tem U e V, né? Depende da direção que você construiu o plane. Então vou dar aqui, deixar no U e dar Apply. Vamos arrastar aqui para o lado. É exatamente essa direção que eu preciso. Porque caso contrário, se eu tivesse U aqui, ele extraía as curvas na outra direção. Não é o que eu quero. Ok? Então vou selecionar aqui, deixar o U e dar Apply, ele extrai todo mundo ao mesmo tempo. Você pode aproveitar o momento que ele acabou de extrair, que automaticamente ele já deixa selecionado aqui no outline. E você pode dar um Ctrl G já para fazer um grupo dessas curvas. Vou colocar aqui Curves. E depois posso deletar os planes ou simplesmente criar um grupo e esconder eles para que, sei lá, futuramente eu queira alterar de novo alguma coisa, pode só dar um Ctrl H e esconder eles. Ok? E aqui eu posso aplicar o Anyhair daquelas duas maneiras que eu expliquei inicialmente. Criando uma esfera, aplicando o Anyhair, depois transferindo o Hair para essas curvas, ou também só selecionando aqui as curvas, né? Vou aqui mudar a categoria para FX, Anyhair. Vou vir aqui e Make Select Curves Dynamic. Vou ver as configurações, vou deixar só Exact Shape Matte. Dá um Make Curve Dynamic. Ok. Agora eu preciso selecionar o meu Hair System, Anyhair, and assign Paint Effects Brush to Hair. Ok. Agora eu vou no meu Hair System, dar Ctrl A para vir no Attribute Editor, Clump and Hair Shape, vou aumentar a quantidade aqui e no Clump Width aumentar para ele abrir, né? Abrir um pouco aqui o clamp, ok? Depois eu posso aumentar aqui os segmentos, né? Repara uma coisa interessante, que se eu abro o clamp, né? Como que está o meu clamp aqui? Ele está considerando, né? Ele está com uma direção diferente aqui, ó. Ele está apontando, tanto que se eu mandar aqui, por exemplo, desfiar, né? Ele está desfiando lá na raiz, não aqui na ponta do cabelo, porque a direção da curva está diferente, tá? Ele está começando pela ponta aqui, depois indo para a raiz. Eu posso mudar isso mesmo com o Hair aplicado. Eu vou selecionar, por exemplo, as curvas aqui que eu usei, né? Vamos só selecionar as curvas e eu posso vir aqui, mudar de novo aqui para Modeling. Vamos lá em Curves e eu tenho Reverse Direction. Ele vai inverter a direção das curvas e automaticamente o cabelo que está seguindo as curvas. Ok? Então vou vir aqui de novo. Vou lá no Hair System. Se eu mandar o Fine aqui para desfiar, agora sim está corretamente desfiando a ponta. Então só posso aumentar a quantidade de fios. Posso desfiar mais, se eu quiser abrir mais os clamps ou fechar. Quantidade de segmentos para ele ficar menos low poly, né? Ficar mais lisinho. Okay. Então você vê que ele pegou exatamente o mesmo shape que eu desenhei com os planes NURBS. Então é uma maneira interessante de você construir um penteado também, às vezes usando a mesma técnica que você faz aí. Um penteado para game, você pode usar para fazer para cinematic, desde que você use aqui o plane NURBS inicialmente. Por quê? Só para você ter uma ideia, por que eu não usei poligonal? Porque se eu tiver um plane aqui, por exemplo, poligonal, só para você ver o que acontece, né? Vou colocar aqui alguns loops. Se eu tenho a opção no Maya de vir aqui e selecionar um loop e Modify, Convert e pegar aqui, por exemplo, Polygon Eggs to Curve. Ele vai transformar os eggs desse plane
para curva, né? Então eu posso entrar aqui, vou deixar default mesmo para você ver, dar um curve, ele converte. Só que o que acontece, se eu precisar de mais de um, eu teria que ficar selecionando um por um aqui e mandar ele extrair lá, né? E ele tá vendo que ele extrai só uma curva de cada vez. Então não adianta eu querer usar poligonal porque vai dar muito trabalho para eu converter. Talvez alguns casos funcione, não é sempre. Você pode vir em Modify e converter, por exemplo, Polygon to Subdivision, ok? E de Subdivision você converter para NURBS. Então, por exemplo, Subdivision para NURBS. Não é uma coisa que pode funcionar muito bem. Então você vê que ele já alterou bastante a quantidade de loops, né? Daria até para a gente tentar ajustar isso de alguma maneira no processo, mas você acaba tendo muito trabalho para converter o polígono para até chegar no NURBS corretamente. Aí depois você vira aqui e dá um duplicate e pegar as curvas. Funciona, funciona, você consegue, mas às vezes pode ser que dê errado, porque a direção dos fios, aí às vezes você perde o controle da quantidade de fios que vai aplicar por planes. Então, se você puder construir o plane já NURBS, facilita seu trabalho. Okay? Vamos para a próxima situação. Nessa situação, eu vou mostrar como eu usaria, por exemplo, o Fiber Mesh para extrair as curvas e usar lá com o Anyhair no Maya. Então, por exemplo, vou criar uma situação simples aqui, até mesmo como eu fiz o cabelo do Troll, né? Como foi o procedimento. Eu, primeiramente, aqui para usar o Fiber Mesh, vou mostrar o workflow que eu gosto de usar para fazer cabelo, né? Tem muita gente que faz vários polygroups aqui, depois vai penteando a parte. Isso aí fica a critério de como você se sentir mais confortável. Por exemplo, um dos workflow que eu gosto de usar é esse aqui. Então eu vou criar, por exemplo, só fazer uma máscara aqui onde eu vou jogar o Fiber Mesh. Okay? Por enquanto é só uma mesh mesmo, eu vou explicar por quê. Vou vir aqui no Fiber Mesh, vamos dar um preview. Ok, deixar o material mais default. Modifiers, vou vir aqui diminuir a quantidade de fibra por polygroup ou por máscara. Vamos deixar aqui o coverage 5, deixar um pouquinho mais grossinho. Eu não preciso que esse cabelo fique perfeito no ZBrush, porque eu vou extrair as curvas, tá? Então é importante que eu não me preocupe muito com dizer assim o visual dele aqui nesse momento, ok? Eu preciso extrair, eu tenho que pensar que eu vou extrair as curvas. Então só conferir aqui, tá com preview, BPR sections, só conferindo as configurações aqui, fast. Eu não preciso que ele fique bonitinho aqui porque eu só quero as curvas mesmo, ok? Então vou deixar o cover range aqui até para ele ficar mais grossinho mesmo. Vamos aumentar aqui right para ele não ficar do jeito que ele estava antes. Posso diminuir a quantidade de fibra aqui ainda. Quero bem pouquinho mesmo. Ok. Gravidade, eu vou deixar 0 só para ele ficar mais retinho.
Posso colocar um pouquinho mais de fibra aqui. Eu acredito que esteja interessante. Deixar 0 slim aqui porque eu não quero deixar ele muito fino. Twist 0. Aqui não importa muito com as configurações de no sentido de clamp, não, porque eu não estou fazendo nada com pelo, que eu preciso de uma configuração mais automática, né? Eu só estou deixando ele um pouco mais reto para ter um inicial mais fácil aqui. Isso aqui para mim já está bacana, porque você vai entender o workflow que eu vou usar, né? Posso aumentar um pouquinho mais a fibra aqui, depende de como você vai usar para o seu personagem. Vou dar um accept. Ok. Agora ele criou aqui o Fiber Mesh embaixo. Tá? Vou usar as ferramentas de Groom aqui para pentear do próprio ZBrush. Né? Vou pegar aqui, só selecionar o G Groom. Posso até, por exemplo, às vezes abrir aqui, colocar os brushes. Eu venho aqui, por exemplo, seleciono o Groom Toss, que é para Hair Toss, para pentear, que ele já vai ficando aqui embaixo. Posso selecionar o outro Length para dar o tamanho aqui, só para ficar alternando entre eles mais facilmente. Vou aumentar o tamanho do brush e aqui eu consigo dar uma penteada, né? Então, por enquanto eu tenho só uma mesh mesmo, isso é proposital, porque você vai entender aqui agora. Vou deixar só uma penteadinha assim, de leve. Sempre tentando pentear mais olhando a silhueta, né? Se você ficar concentrando aqui no meio, assim, às vezes você perde um pouco. Então, concentra na silhueta, tá? Você pode usar a ferramenta, o Brush Move aqui para dar uma juntadinha, mexer um pouco o formato dele. Então, por exemplo, eu fiz essa mesh aqui. Eu vou duplicar essa subtool, esse layer aqui, né? Vou dar um duplicate. Okay? Se eu tentar mexer aqui com o Move, o que vai acontecer? Ele não vai, a raiz dele está presa, não vai deixar eu mexer. Por quê? Porque existe uma opção aqui no, por exemplo, que está aqui em Automask, tem uma opção aqui